Seja bem-vindo a mais um CV na Prática, nosso podcast. Como sempre, todas as terças-feiras, 18h18, trazemos um novo episódio. Eu sou o Fábio Garcês, CEO do Construtor de Vendas. Nosso objetivo sempre é trazer temas relevantes do mercado imobiliário que faz toda a integração da cadeia de ponta a ponta, focando na parte de vendas, na parte de experiência do cliente e focando no principal, transformação desse mercado que nós somos tão apaixonados. Então você que já nos assistiu ou que ainda não nos assistia, que foi a primeira vez, não esqueça de nos seguir aqui no YouTube ou no nosso Spotify, nas nossas redes sociais de forma geral, como também acompanhe o nosso site, cvcrm.com.br, que lá temos muito conteúdo sobre o mercado imobiliário. Esse é o nosso objetivo, não trazer apenas tecnologia, mas trazer informação, trazer network para o mercado imobiliário. E hoje eu posso dizer que vem uma amiga nossa, cara, gosto muito dela, a gente já conhece, já nos conhece. Vamos contar um pouquinho da nossa história, como nos conhecemos. É Paulinha. Paulinha vem aqui representando, Paulinha, CEO da Prevision, né? Que ela tem uma frase que ela sempre fala, empreender para transformar a construção através da inovação. Paula é fundadora da Prevision, plataforma que revoluciona o modelo de gestão de obras de forma dinâmica. É possível ter previsibilidade e visão do melhor cenário com apenas uma tela. Também empreendedora no mercado que nasce num país de desenvolvimento de empreendimentos voltados para o público sênior com dom de soluções residenciais. Né? Mas nada melhor do que a própria Paulinha falar um pouco dela e falar um pouco da Prevision. Paulinha, é um prazer muito grande e eu posso dizer que agora você é nossa irmã, né? Você faz parte da nossa família, família Softplan, nosso grande ecossistema aí, né? Maior ecossistema no mercado imobiliário que vem transformando e integrando a cadeia de ponta a ponta. Paulinha, seja bem-vinda ao nosso podcast. No próximo você vai vir fisicamente. Fale um pouquinho, Paulinha, sobre você, fale um pouquinho sobre a Prevision para todos os nossos ouvintes aí e telespectadores. Que satisfação estar aqui com vocês hoje, com esse meu grande amigo, que eu acho que tem a maior energia que eu conheço. Começou a dar a introdução aqui, minha internet chegou a falhar de tanta energia que veio, ainda bem que agora estamos super bem conectados. Muito bom, obrigada pelo convite. Eu acho que você vê uma grande referência aí, né, quando a gente fala em transformação do setor. Vi ao vivo nas últimas semanas aí um evento, alguns clientes dando parabéns, dizendo, olha, realmente vocês transformaram a nossa vida, e é realmente esse o propósito da Prevision também, mas num outro momento da jornada, né? Eu acho que o CV possibilita que as vendas realmente aconteçam e que o empreendimento, a incorporação pare de pé e depois a gente entra para efetivamente trazer aí a gestão da obra, uma eficiência e um resultado efetivo para o projeto, para que lá na ponta, de novo, o cliente final também tenha o melhor resultado, né? Uma entrega no prazo, com eficiência, com qualidade, e a Prevision entra aí na parte de cronograma de obras em si, né? Mas me apresentando rapidamente, então eu sou uma das fundadoras da Prevision, né? Além de amiga e admiradora aí do trabalho de vocês. Eu sou engenheira civil de formação, e aí eu já entrando um pouquinho na questão do ecossistema que o Fábio falou, né? Sou ex-cliente Cienge, né? A Prevision nasceu para resolver um problema real meu na época em que eu era diretora de engenharia e precisava ganhar eficiência físico e financeira das obras na última crise, e vi que o Cienge por si só não me atendia, eu precisava criar uma plataforma que conectasse custos a prazo para eu ganhar um cenário eficiente, reduzir custos, desperdícios e otimizar a alocação de recursos. E foi com essa jornada aí de 6 anos que a Prevision cresceu significativamente. Hoje, falando em planejamento de obras, com os conceitos lean e enxutos, que é o que a gente traz, nós somos maiores do Brasil e até do mundo em obras contratadas. Então, tem um link muito forte aí com esse maior ecossistema da construção do Brasil, né? Que tem aí o Cienge, o CV como grandes forças, e agora a Prevision trazendo bastante energia, além da Colab e Recursos. Então, de uma forma rápida, essa é a conexão e o meu propósito de estar aqui hoje com vocês. Então, show, Paulinha. Então, vamos primeiro assim falar. Você fala um pouco da sua experiência, como você fundou a Prevision, mas você puder explicar um pouco mais
o que a Prevision, nosso grande público aqui são incorporadoras, principalmente, né, que você sabe que é o que o nosso CRM atende. Mas fale um pouco, você falou da questão do cronograma físico-financeiro, mas você puder explicar um pouquinho mais qual a entrega-valor, né, da entrega de valor da Prevision junto aos incorporadores, que pelo nosso mapeamento existem vários incorporadores do construtor de vendas que ainda não conhecem, não vou dizer que não conhecem, que podem até conhecer, mas não utilizam essa grande ferramenta que é a Prevision. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre ela, seria show de bola. Ótimo, eu acho que trago uma conexão forte com a incorporação em si e até com o desafio que eu sei que é criar uma viabilidade de um empreendimento, né? Colocar ele de pé e depois fazer ele realmente acontecer da forma como a gente acreditava, entregar os resultados que a gente esperava, né? Eu brinco que muitas vezes a gente está sonhando lá no início da jornada, esse é um novo terreno, esse é um novo projeto, agora vamos vender. E parece que o momento de construir é aquele, opa, agora começou a dor, né? Uma parte que ninguém quer olhar muito, mas acaba que é um core, né? No final das contas, a gente precisa entregar, o prédio é o produto final, né? É aqui que está o sonho, é aqui que se materializa, né? E a Previsão, então, entrando um pouquinho mais claramente, a gente é uma solução de cronograma de obras. A gente traz um método mais eficiente, né? Eu acho que, dando só um overview, assim, 75% das obras no mundo atrasam. Durante muito tempo, a principal plataforma, ou principal ferramenta de planejamento de obras tinha uma conexão com o método de Gantt, que é um método que basicamente planeja etapas no tempo e ele tem uma lógica de produção X. Não vou me atentar tanto a isso, mas ela é mais tradicional. A Prevision tem uma ferramenta que tem uma base em linha de balanço, que ela está muito mais conectada a uma linha de produção, realmente, ela é inspirada na indústria, né, na manufatura, que a gente sabe que é a indústria que melhor se desenvolve, que mais tem produtividade, e que no final das contas também tem alguns benefícios, porque eles têm produção em série, enfim. A lógica da linha de balanço, ela sistematiza e ela dá mais lógica de produção em série para os prédios. Então, na prática, em vez de planejar etapas no tempo, como eu falei do Gantt ali atrás, a gente planeja os andares do prédio no tempo e eu consigo ter linhas e fluxos e trazer muito mais previsibilidade, ritmo para o nosso planejamento, visibilidade para o processo. E aí, como eu falei antes, o principal foco, reduzir desperdício e otimizar recurso, né? Dando um passinho à frente, como que a gente se conecta ao resultado lá na ponta? Então, já falei de reduzir desperdício, de redução de custos, que vocês não fazem ideia da quantidade de dinheiro que a gente perde em obras quando a gente não tem uma eficiência na gestão. Um outro parênteses, na época que eu era da consultora, a turma me chamava de pitbull do dinheiro, porque eu fazia muita conta e eu sei a quantidade de dinheiro que se perde em obra quando a gente não tem uma gestão eficiente. Então, esse já é um ponto. Mas o outro ponto que eu trago muita relevância, e eu acho que a gente tem uma bandeira de trazer valor para a engenharia mesmo, a engenharia de uma forma mais estratégica, é que a Prevision sempre atuou no cronograma, mas com uma mentalidade financeira, né? Lá atrás a minha dor foi essa, falta de caixa. O que eu posso fazer com pouco dinheiro, né? Como que eu aloco melhor os meus recursos? Então, a nossa lógica sempre foi integrar o cronograma com o orçamento propriamente dito. Seja ele o orçamento da obra que está lá no Cienge, vai, ou no ERP, ou com o orçamento do financiamento, para eu entender o que eu faço que me gera custos, o que eu faço que me gera faturamento, e tudo isso conectando a ponta, a produção, o que eu preciso fazer a cada dia de obra, o controle e tudo mais, mas também trazendo uma visão estratégica da obra. Então, eu consigo, de uma forma muito ágil, entender se o previsto e o realizado quanto a prazo, estou atrasando ou não estou atrasando, e toda essa conexão com o orçamento vai me trazendo uma visibilidade de tendência de custos e do cronograma físico-financeiro. Fui um pouco técnica para explicar um pouco mais rapidamente o que a gente faz, né? Um pouco mais na profundidade que a gente faz, mas em resumo, a gente otimiza prazo, otimiza custo de obra para alavancar os resultados da incorporação e entregar o empreendimento do jeito que os clientes merecem. Eu simplifico do jeito mesmo que você falou. Cara, no final do dia, terá um lucro maior, ou terá um lucro, né? Que esse é o objetivo, eu acho, de qualquer negócio, principalmente da incorporação. Como do outro lado, a experiência do cliente será única. Porque se integrar no prazo, você falou 75% atraso, imagine,
Qual é a experiência de você comprar seu primeiro imóvel? Que eu gosto sempre, tá, Paulinho, de trazer essa discussão do B2B2C. No final do dia, você está aí, eu estou aqui, é pela incorporadora? É, mas não só pela pessoa jurídica incorporadora. Pelo comprador do imóvel, pelo contratante, pelo cliente que contratou, ou uma construtora ou uma incorporadora. Qual é a ótica que eu estou olhando essa pessoa, né? Qual é a visão que eu estou vendo? Cara, se eu cumprir o prazo ou até antecipar o prazo, o cara comprou o sonho da casa própria dele e vai ver aquela entrega ali de uma forma extremamente satisfeita. Então, você aumenta o lucro da incorporadora e melhora a experiência do cliente. Isso que eu acho que é fantástico. Então, a Prevision, como você falou, eu acho que é uma das maiores plataformas. Você falou um pouco tecnicamente sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Mas ele tem que estar muito acoplado a RPs, né? No CV, eu acho que, aí contando um pouco da nossa história, eu acho que foi quando a gente se conheceu, né? A gente sempre teve essa visão desde o início do dia, quando a gente desenvolveu o construtor de vendas como CRM, que a gente chama 5.0, que trabalha a parte de pré-venda, venda e pós-venda, mas nós entendemos que tínhamos que ter aliança estratégica. Não é que a gente fosse dependente de ter o RP, mas a gente conseguia entregar valor para essa integração. Então a gente começou entendendo os vários RPs do mercado e começamos a integrar com vários RPs do mercado, que foi o exemplo do Cienge, que em 2018 ali a gente fez essa integração. Então eu falo um pouquinho da história, mas voltando para você. Hoje a Prevision precisa estar acoplada em algum RP. Quais são os RPs? Porque isso é necessário para você ter esse acompanhamento físico, de cronograma físico-financeiro, correto? Perfeito. Na verdade, não é obrigatório, tá? A gente também nasceu e não tinha as integrações. Então, a Prevision, na verdade, é uma plataforma web multiconectada. Então, a gente realmente consegue integrar e conectar a muita fonte, mas a gente importa e exporta o famoso, querido, apaixonante Excel, né? Que eu acho que quando a gente fala com um engenheiro lá na ponta, todo mundo tem o seu Excel ali de estimação. Então, ele não é obrigatório, a gente tanto importa o orçamento da obra que saiu lá do RP, foi exportado em Excel, a gente consegue fazer as conexões com prazo da mesma maneira e exportar as informações da mesma maneira, mas aonde está o valor da integração com os RPs, que sim, a gente integra com Cienge, com Mega, com TOTUS, temos parceria já com a parte técnica está em vias aí de ser solucionada também. Mas qual que é o valor de ter o RP atualizado? Tem alguns clientes aqui até que falam que a Prevision é o turbo do RP. Porque quando a gente não tem o planejamento efetivamente atualizado e correto dentro do RP, eu perco uma cadeia de valor muito relevante lá, que são os meus gatilhos de compras de suprimentos. Se eu não sei quando fazer, quando é que eu vou comprar? Que eu não tenho visibilidade de qual que é a minha previsão de fluxo de caixa, que é uma dor, eu acho que fala em fluxo de caixa, todo mundo presta atenção, porque na prática os RPs não são bons em planejamento. Eles já sabem disso, por isso que todos integram com o Prevision, por isso que um deles adquiriu a Prevision, inclusive. E sem isso funcionando, eu não consigo ter visibilidade desses outros pontos, além do fato de eu não ter visibilidade de tendência de custos também, né? Então, a geração de valor, além desses valores todos, também a gente conseguisse fazer com muita facilidade, sem ter o erro humano ao longo do processo, que eu acho que também isso é uma coisa muito triste, né? O Excel, o bom do Excel é que ele é flexível demais, o ruim do Excel é que ele é flexível demais, né? Então, na integração com os ERPs, a pessoa dá um clique lá na Prevision, eu levo a medição atualizada de obra e toda a programação futura para toda essa visibilidade de suprimentos e de financeiro também. Legal, e você vê, aí eu vou levar agora para a temática sociedade e tal, porque eu quero te fazer essa pergunta. Que aí no final, Paulinho, acho que você, como você falou, você nasceu de uma dor, como a gente também nasceu, uma dor do mercado, você vivia isso, como a gente sentiu isso, de um incorporador que nos contratou para fazer uma solução, mas a gente quer sempre entregar uma solução completa. Então aí que vem a tese justamente do Cienge, a tese da construção civil, onde ter teses complementares, né? Que o Cienge tem aí o CV como a entrada da venda, que é a pré-obra, tem o próprio Cienge como, né, espinha dorsal, aí tem um Colabo aí, quem não assistiu tem um podcast que fala bastante sobre isso, que é uma ferramenta de supply chain, a integração da indústria versus a incorporação ou construção. Aí eu tenho agora a ferramenta de custo, também tem um podcast com o nosso Gustavão sobre isso, e agora entra a Prevision, que é nosso objetivo como é transformar o mercado imobiliário através de uma solução completa desse ecossistema para ganhar e entregar valor de produtividade. Nosso mercado tem que ser mais produtivo.
E aí, por isso, Paulo, que eu te pergunto, você, quando você... Preciso falar minha história aqui, a gente tem alguns podcasts que a gente fala um pouco sobre a sociedade, porque que não é fácil a gente decidir, né? E a gente, em que caminho a gente levar. Mas se você pudesse contar um pouquinho, né, como foi essa fase e quais são suas expectativas e tudo isso, desse novo momento aí que você está vivendo junto com todo esse ecossistema. É muito legal, né? A gente estava até conversando nos nossos alinhamentos iniciais aqui. Paulinha, quanta demanda, quanta coisa está acontecendo. Eu acho que realmente é tanta demanda que a gente às vezes para pouco para consolidar de novo esses momentos, assim, mas para a gente é uma grande realização. Eu brinco que era um caminho que ele era óbvio, mas ele não estava tão visto, tão perceptível, acho que especialmente do nosso lado, assim, né? A Sinergia Consciente vem desde 2019. Na verdade, né, o Fábio falou que na próxima eu tenho que ir pessoalmente até Aracaju, mas é sempre muito bem-vindo aqui em Floripa, né, que a gente está na mesma cidade, como diz o próprio CEO do grupo ali, o Eduardo Smith, foi uma feliz coincidência Cienge e Prevision estarem na mesma cidade, porque não foi por isso, a sinergia entre as soluções é muito grande. Mas desde 2019 e antes, até lá na história, o primeiro pitch da Prevision, ou WeLobby, como a gente, né, era o primeiro nome da empresa, já tinha uma pessoa da Softplan, o Marafon estava lá na pauta, a gente até uma outra conexão, né? Hoje eu sou vice-presidente de ecossistema da Associação Catarinense de Tecnologia, o Marafon, que é um dos fundadores, né, e do grupo Softplan, é vice-presidente de pessoas, então interagimos de uma forma, né, o propósito expandindo até na conexão aqui com a tecnologia em si, e no final das contas, Fábio, é sempre sobre pessoas, né? Eu acho que é ter as pessoas certas na jornada, e as pessoas certas têm visões alinhadas. Eu acho que falasse muito sobre isso, assim. Eu lembro da primeira reunião que a gente teve de conexão Prevision e Cienge, em que o Ionan, né, que é o diretor executivo aqui da unidade da construção como um todo, nós vamos fazer a apresentação de visão do Cienge e visão da Prevision, a gente acreditava nas mesmas coisas, né, que o processo de desenvolvimento realmente vem através das integrações, das soluções especialistas, e felizmente o mercado está dando espaço e assim, sem de forma alguma trazer demérito para as outras soluções, mas o Cienge está, sem dúvida, né? Eu acho que a Softplan está num movimento muito relevante. Quando a gente fala de ecossistema, é o maior ecossistema, porque se preparou para isso, porque tem uma visão muito clara relacionada a isso, né? Então, a gente tem os mesmos propósitos, as pessoas têm culturas muito alinhadas, a gente sabe que pode transformar muito mais ainda o mercado. E aí eu vou até parafrasear o meu sócio de tecnologia, que é o Thiago Senhorinha. No dia que a gente foi contar para o time isso, foi um dia muito relevante para a gente. Ficou arrepiada só de lembrar, assim. E ele falou uma frase que para mim marcou, que foi: pessoal, a Prevision é um filho para a gente. A gente nunca colocaria os nossos filhos nas mãos erradas. A gente acredita muito que o principal movimento está sendo feito e a gente tomou a nossa jornada seguida de boas decisões, e essa sem dúvida é a melhor decisão da nossa jornada. Então estamos muito felizes, e falando aqui para vocês que escutam o Fábio, que já sabem o quanto esse cara é incrível, foi essencial para a jornada, porque na prática a gente precisa escutar de quem está lá de dentro, né? Eu acho que nos ajudou no processo de decisão, até no processo de conexão com o nosso time, que contando como aconteceu e ver o sucesso do CV é sem dúvida uma inspiração para a Prevision aí também nos próximos passos. Paulinho, você falou uma coisa assim sobre propósito e eu acrescentaria valores, né? Então, assim, tanto o grupo Softplan, com os fundadores, com a própria visão de propósito, de mudar, transformar a vida das pessoas, como são os valores, os princípios primordiais, eu acho que de qualquer pessoa, que a gente sempre tem muito isso. Eu, Toninho e Gabriel, como nós três fundadores, assim, é o princípio da honestidade, da tranquilidade, da sinceridade. Então, cara, eu só apenas fui sincero com você de tudo que aconteceu também e está acontecendo junto conosco. Eu acho que com propósito alinhado, com esses valores parecidos e querer transformar o mercado, cara, tem muito. Então, que show de bola. E foi muito parecido, né? Porque 2018 foi quando a gente começou a integração, você começou em 2019, a gente ficou no ecossistema.
Lá em 2020 a gente já se tornou sócio, eles já investiram na gente, já viram esse potencial, como também nós vimos o potencial de crescer esse ecossistema. E você entra aqui no momento correto, que eu digo tudo no momento correto, né? Não importa se o nosso foi antes ou se foi depois. O que importa é o quanto a gente tenha muito o que fazer nesse mercado. O mercado parece ser muito grande, é muito pequeno em termos de relacionamento, mas é muito pujante em termos de oportunidade, né, Paulinha? Então temos um Brasil gigantesco de várias oportunidades que podem ser construídas com isso. Então eu acho que é um caminho que a gente está só iniciando. Então, Paulinha, falamos um pouquinho sobre Paulinha, falei um pouquinho sobre Prevision, falamos um pouquinho sobre sociedade aí, e eu queria perguntar sobre os próximos passos, né, da Prevision aí, né, de inovação de produto, inovação de mercado, de crescimento, quais são as expectativas para o ano, né, de 2023, e quem estiver nos assistindo em outros anos, qual é a expectativa dos próximos passos e movimentos que vocês das Prevision têm aí previsto para frente? Legal. Bom, acho que a Prevision são tantos planos, né, que eu tenho até que segmentar aqui quais deles e, enfim, quais são os prioritários, mas a Prevision, eu acho que eu falei um pouco de solução, falei um pouco menos sobre resultados, assim, mas a gente já tem cases de sucesso muito relevantes quanto ao ganho de prazo, efetivamente, né? Tem empresa aí que ganhou quase 30% do prazo de obra, tem empresa que, enfim, né, eu acho que é muito mais o balanceamento, mas é possível otimizar muito o prazo de obra e também custos de obra, né, que é onde eu vou começar a trazer um pouco dessa jornada, mas basicamente a mesma inspiração do início da jornada é a do momento e é a do futuro, que é trazer valor para a engenharia e poder na tomada de decisão. O fato de eu ter vivido uma dor lá atrás, de que eu precisei otimizar e muito o meu planejamento, e até só fazendo um parênteses aqui, eu já era cliente Cienge, e na época o canal usava os nossos dados do Cienge, porque a gente tinha um Cienge muito redondo. Modéstia à parte, a gente tinha uma gestão muito eficiente e a gente precisou melhorar na marra, né? Aquilo me deu uma provocação de assim, tá, mesmo nós que somos aqui uma referência, precisei reduzir absurdamente a minha possibilidade de caixa para ver que eu podia ser melhor e gerar um melhor cenário, né? Eu acho que existe muito um conceito na cabeça das construtoras ainda, por causa da falta de ferramentas para isso, de boa simulação, de que planejamento eu tenho que correr atrás e a obra tem que ser tocada e ela precisa acontecer de qualquer forma. E não é isso. Muda muito o resultado eu ter poder de escolha e escolhas mais eficientes, né? Então, toda a nossa jornada desse ano está muito ligada a isso, assim, a Prevision já tem um produto bastante robusto, né? Eu acho que mais de um terço das maiores consultoras do país usam a solução e com diversas obras, e o produto funciona muito redondinho, assim. E a gente está dando passos de visibilidade e tomada de decisão, né? Então, a gente já conecta super bem planejamento de longo, de médio, de curto prazo lá com a ponta, isso vem automaticamente do aplicativo, já fica numa mesma tela e tudo mais, mas nós estamos evoluindo muito na visão de dashboards, de tomada de decisão, de conexão mesmo com a gestão da empresa, né? E todos os nossos próximos passos estão ligados a isso, né? Um deles é a visibilidade também do previsto e realizado quanto a custos, né? Não, o nosso foco não é orçamento, e custos é a nossa grande especialista no assunto, né? O RP também é muito bom na consolidação desses dados, então a nota fiscal está lá, o que né, o meu custo por nível, enfim, quem conhece um pouquinho mais de RP aqui sabe que eu estou falando, mas a apropriação desses dados para tomada de decisão com pilar de custos e de prazo é o nosso próximo passo aí. A gente realmente está botando uma aposta muito relevante nesse assunto, em diversas conversas de alinhamento de momento, de conexão, de CIE, enfim. Mas essa é a nossa grande perspectiva, assim. Hoje os nossos clientes imploram. O Fábio me fez uma indicação na FEICOM de uma consultora super legal, não vou estar aqui porque eu não pedi autorização, mas o pedido dele foi o mesmo da nossa visão do ano. Eu falei, Bruno, eu não quero ficar... Opa, já citei o nome, não citei a consultora, mas tamo junto. Parece que eu estou te vendendo muita coisa, mas não está acertando o nosso roadmap, então que bom que a gente está alinhado nesse sentido. Então, né, de uma forma, falando mais de solução a isso, agora de crescimento, a gente em 3 anos aí vai mais do que triplicar, né? Então é muita coisa para acontecer. A gente brinca aqui na Prevision, né? E o nosso nível de satisfação, o nosso NPS é muito alto mesmo, é o mais alto na escala. E cada vez que a gente tem a oportunidade de chegar numa nova consultora, a gente brinca que é um novo sortudo que vai trazer mais eficiência, que vai ter clientes mais felizes lá na ponta, né? Então, realmente, se eu fosse falar dos principais
pilares, assim, né? O produto vai ganhar essa relevância mais estratégica e a gente vai crescer muito, vai ajudar muitas mais construtoras a gerarem bons resultados, previsibilidade e segurança para o cliente final, né, Fábio? Porque tu falasses ali, resumisse muito bem, é ROI e tranquilidade e a experiência do cliente lá, na satisfação do cliente lá na ponta, mas mais do que isso, quando eu passo a ter previsibilidade de entrega, e a gente tem aqui o prêmio Prevision, que mostra as empresas que mais entregam obras no prazo e tal, o cliente compra com mais segurança. Boa parte do engasgo lá no início, quando o cliente compra na ponta, é isso. Vai entregar ou não vai entregar? Então, a gente está aqui se propondo a fazer esse movimento, trazer visibilidade para as empresas que merecem, para as mais eficientes, darem mais passos à frente e a gente ter um mercado e residências melhores. E aí eu até corroboro com isso, que quem é um incorporador pode dizer, poxa, então Prevision, você vê o que tem a ver só porque eles são sócios de empresas parecidas, assim. Não, não é por isso. É por quê? Porque eu acho que tanto a experiência de Paula como mercado imobiliário, tanto com a Prevision, sim, como sócio, mas o mais importante, esse roadmap que você falou, que nós estamos discutindo diuturnamente, né? Como eu tenho um portal do cliente, que lá o cliente, através do aplicativo, através do celular, através da casa dele, ele acompanha toda a parte financeira dele, que já é integrado com os RPs, ele acompanha todos os documentos dele da obra, ele faz solicitações de assistência técnica, ele faz atendimento, mas tem uma coisa chamada acompanhamento de obra. Sei lá, se eu não dou mais transparência, hoje o incorporador tem que chegar lá, cadastrar na mão no nosso site, tem que cadastrar no site da construtora, tem que cadastrar no portal de gestão, tem que cadastrar na área do corretor. O que é que a gente se propõe? A ser um local centralizado onde melhor empodera ou centraliza a informação lá para o comprador de imóvel, que é o que a gente já vem conversando, né? Então, que eu já posso trazer da Prevision integrado e tal. Eu acho que esse roadmap, como você falou, você falou, Bruno, né? É uma evolução constante, com escuta ativa com nossos clientes, na previsão que a gente tem de roadmap, mas também a nossa discussão diária do nosso dia a dia, o que as empresas podem se complementar para entregar valor para o nosso cliente, né? Eu acho que essa construção de valor é muito, muito fantástica, eu diria, do nosso negócio que a gente está transformando. Você não vai só triplicar, não. O que depender da gente, a gente vai explodir, porque não é só número, é transformação de pessoas, é transformação de vida, né? Porque se o incorporador é bem sucedido, ele gera mais incorporação, e com mais incorporação gera mais emprego, com mais emprego gera mais PIB e gera mais crescimento do Brasil. Poxa, Paulinha, a gente vai chegando mais, vamos chegar aqui para o finalmente aqui do nosso bate-papo, mas quem tem interesse de conhecer mais sobre a Prevision, quem tem interesse de conhecer mais sobre a Paulinha, como nossos incorporadores, nossos clientes podem chegar, podem a conhecer e se até aprofundar mais sobre o negócio de vocês, aonde eles podem procurar essa informação? Legal, obrigada pela oportunidade. Eu só fazendo um adendo a isso, assim, eu voltei e falei, a primeira coisa, eu falei, gente, no portal do CV tem um acompanhamento de obra aqui, que sinergia incrível. Nosso propósito é fazer a empresa ser melhor, né? Então, muito legal, acho que isso está super desenhado aqui. Bom, meu LinkedIn é super ativo, se vocês usam, se não usam, eu acho que vale a pena, tem muito conteúdo legal lá, né, Fábio? Muita troca, então eu estou à disposição por lá. Muito legal. O nosso site também tem todos os guias, assim, a gente tem até um trial, né? A pessoa pode ter algum acesso à plataforma ali e sentir na prática alguns projetos já lançados e tal. E também entrar em contato diretamente, a gente tem um acesso ali pelo WhatsApp mesmo. E não deixem de nos seguir no Instagram também, além do LinkedIn, a gente tem bastante conteúdo. Saímos da feira agora, eu recebi diversos retornos dizendo: olha, eu achei tão legal, dizendo, eu ainda não posso comprar Prevision, porque eu estou evoluindo o meu processo de planejamento, mas todo o conteúdo de vocês me faz ser muito melhor e eu agradeço o meu desenvolvimento. Não quero de forma alguma dizer que a gente é seletivo num nível que não faz sentido, mas mesmo empresas muito pequenas, né? Eu acho que, assim como você vê, a Prevision atende médias e grandes construtoras, então atendemos com facilidade, com agilidade e tudo mais, mas eu acho que vale nos seguir. Então, LinkedIn, e eu também estou à disposição por lá, Instagram, Prevision Oficial, e no nosso site tem acesso, contato direto com o time e também a sentir um pouquinho o que essa melhor e maior plataforma tem entregado aí. E aí, Paulinho, veja, não é só transformar tecnologicamente, é transformar através de conteúdo, transformar através de realmente transformação de forma ampla e figurada no mercado imobiliário. Paulinho, cara, quero agradecer demais
pode dizer aqui que você tem um amigo aqui, o que precisar da gente, e ao contrário também vamos precisar muito de você, aprender com você, aprender com o time Prevision, né? Porque somos muito loucos e apaixonados pelo que fazemos. A nossa energia é a energia do dia a dia que nós fazemos, a transformação das vidas das pessoas, né? A gente, sempre meu irmão aqui, meu sócio fundador, junto com o Gabriel, nossos temas, das nossas reuniões internas com nossos colaboradores, eles dizem, cara, vocês não fazem software. Vocês fazem as pessoas transformarem as vidas delas, ajudar elas a conquistar o imóvel próprio da vida delas. Vocês não sabem a quantidade de transformação que a gente faz disso. Então a gente tem que sempre olhar nessa ótica de transformação. E temos que bater constantemente nisso. Pode ser repetitivo, mas falar de experiência e falar de transformação tem que ser constante, né? E bater isso de forma resiliente. Paulinha, muito, muito, muito obrigado pelo esse bate-papo aqui, tá? Show de bola. Pessoal, acabando aqui mais um finalzinho do CV na Prática Podcast. E você que nos acompanha, sugira pessoas para a gente bater papo, sugira temas, sugira conteúdos, né, para a gente trazer um pouquinho aqui da nossa experiência, um pouquinho do nosso dia a dia do mercado imobiliário. Paulinha, obrigado, até a próxima, show!